Salmo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Está fazendo a leitura, peço a você que esteja acompanhando a leitura e a exposição desse texto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e forte. Ó Deus, estamos diante da tua palavra, que é mais doce do que o mel, e que é poderosa para transformar e edificar a nossa vida. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue, pela tua graça e misericórdia, a nos falar. Dar-nos, Senhor, a unção necessária para proclamar com poder e fidelidade a tua palavra. E que nós possamos ouvir a tua voz e sermos edificados pelo Senhor. Pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, um sentimento muito comum do ser humano é o medo. A Bíblia nos mostra que o medo, ele foi introduzido na história da humanidade logo após
a maldita opção dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, de se rebelarem contra Deus, de desobedecerem o Criador. Gênesis 3 é muito claro, quando nos apresenta Adão dizendo que ele teve medo. E o medo, ele pode ser algo paralisante. Pode ser algo que traz atrofias na nossa alma. Eu espero que ninguém que está nos assistindo tenha tido essa experiência, mas imagine aquela situação de uma pessoa que se vê diante de um cachorro, de um animal feroz, e aquele animal está próximo a ele, e ele fica tão paralisado pelo medo, que ele não consegue esboçar nenhuma reação. Simplesmente o seu coração é tomado de angústia e de aflição. E muitas vezes, o medo tem produzido isso em muitas vidas. Pessoas que estão com medo de viver, com medo de morrer, com medo de casar, com medo de se separar, com medo de perder o emprego, ou com medo do dinheiro que recebe da sua fonte de trabalho não ser suficiente para pagar as suas despesas, de ficarem sozinhas. Quantas vidas que infelizmente vivem atormentadas pelo medo, e ao invés delas usarem o medo como um instrumento para se lançarem aos pés do Senhor, como fez o rei Josafá, outras vezes, pessoas permitem que esse medo traga, como diz o apóstolo João, tormento ao seu coração. O texto que nós lemos foi escrito pelo rei Davi. Os comentaristas, eles discutem e tratam sobre qual foi a circunstância de Davi quando escreveu este salmo. Alguns acreditam que Davi escreveu esse poema quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Outros acreditam que esse salmo foi redigido quando Davi fugia do seu filho Absalão, que montou uma rebelião contra o seu próprio pai. Outros acreditam que esse salmo foi escrito já no final da vida de Davi, quando ele estava em batalha contra os filisteus, e naquela batalha ele quase foi morto por um descendente de Golias. Nós não sabemos exatamente qual dessas circunstâncias que estava presente quando Davi escreveu esse salmo, mas o fato é que ele vivenciava um momento dramático na sua história. E se você lê este capítulo, ele é marcado por contrastes. Ele tem lamento e exaltação. Ele apresenta perseguição, mas ao mesmo tempo louvor. Batalha e também adoração. É como se Davi vivenciasse sentimentos antagônicos, contrários dentro do seu coração. E muitas vezes, será que não é isso que acontece na nossa alma? Às vezes a gente vivencia situações dramáticas e simultaneamente nós cremos, mas parece que em alguns momentos nós não cremos o suficiente. Simultaneamente nós temos alegria, mas de repente o nosso coração é tomado por tristeza, euforia,
mas de repente vem a angústia. E isso é retratado neste salmo. Se você olhar esta passagem, você percebe na vida de Davi louvor e clamor. Você percebe exaltação e oração. E esse texto aqui, amados, nos ensina sobre a fé que vence o medo. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesta manhã. A fé que vence os medos que paralisam, os medos que atrofiam, os medos que trazem tormento, os medos que nos impedem de vivenciar adequadamente a vontade de Deus. Davi nos ensina sobre esta fé que traz vitória sobre o medo. Esse homem que tinha muitos inimigos, que viveu batalhas terríveis, mas ele nos mostra que há uma maneira de nós vencermos o pavor paralisante do nosso coração. Se você notar o texto, Davi, ele expressa logo de início a sua confiança no Senhor. A fé que vence o medo, ela tem um autor e ela tem um alvo. E o autor e alvo dessa fé é a mesma pessoa, é Deus, é o Senhor. E Davi nos mostra que a fé que vence o medo, ela é expressa numa relação pessoal, ancorada, firmada no caráter de Deus. Para que eu e você, mesmo nos dias difíceis que estamos vivendo, mesmo em contextos de pandemia, nos quais precisamos ter cuidados adicionais com a nossa saúde, mas para que o nosso coração, mesmo com todos os cuidados e prevenções necessárias, não seja atormentado pelo medo, nós precisamos expressar uma relação íntima, firmada em quem Deus é. Se você notar, no versículo de número 1, Davi expressa a sua confiança em Deus, e ele diz: o Senhor, Ele é a minha luz. É interessante que esse é o único texto do Antigo Testamento que Deus se revela claramente como sendo a luz. A gente olha outras passagens que diz que Deus criou a luz, Deus está envolto em luz, mas aqui o salmista diz: Deus é a minha luz. O Senhor Jesus, em João 8,12, ele disse: eu sou a luz do mundo. E o que Davi está falando quando diz que Deus é a sua luz? Alguns teólogos acreditam que luz aqui pode significar vida, ou pode significar direção, ou redenção, ou segurança. Normalmente à noite, quando você está transitando dentro da sua casa, ou na rua, no seu carro, ou a pé, você precisa de luz. E a luz, ela traz segurança, porque através dela nós vemos exatamente onde estamos caminhando. É muito comum
Às vezes algumas crianças terem medo do escuro em uma determinada fase da vida delas. E você deixa no quarto ou próximo ao quarto uma pontinha de luz, uma lâmpada, um abajur, e aquela luz, ela traz ao coração da criança segurança. E ela fica em paz, porque a luz ali. O fato é que a luz espanta as trevas. E Davi, ele está dizendo: Deus é a minha vida, Deus é a minha direção, Deus é a minha segurança. Eu estou seguro em Deus. Mas Davi continua dizendo que esse Senhor é a sua salvação. Salvação significa libertação, significa resgate. Salvação aqui pode indicar desde atos libertadores de Deus no nosso cotidiano, até a salvação eterna. O salmista diz: Deus é aquele que me salva, é aquele que me resgata, que me liberta. Mas o texto continua, quando Davi afirma que Deus é a fortaleza da sua vida. Verso de número 1. Fortaleza pode significar refúgio, o lugar para onde nós vamos e nos abrigamos e estamos seguros, e pode significar também força. Davi está dizendo: Deus é aquele que me protege. Mais do que isso, Deus é a minha proteção. Perceba, meus amados, que o rei, ele não diz simplesmente que Deus é luz, que Deus é salvação, que Deus é fortaleza. Ele diz: Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação, Deus é a minha fortaleza. Aleluia! E diante de tais realidades do caráter de Deus, e diante desta relação pessoal com Deus, Davi diz: de quem terei medo? Verso 1. A quem temerei? Verso 1. A ponto que no versículo número 2, ele afirma que quando os malfeitores sobrevêm contra ele, para o destruir, esses opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E a palavra que ele usa aqui para destruir significa comer a minha carne. Comer a minha carne. E Davi diz: quando esses opressores e malfeitores vêm contra mim para comer a minha carne, eles é que tropeçam e caem. Eu vi uma imagem muito interessante sobre isso. Imagine um animal feroz, seja ele qual for, um leão, um lobo, um cachorro, um Rottweiler, um pitbull, e ele está diante de você, muito próximo. Vamos imaginar que ele está a 1 metro, ou está a 2 metros, e ele avança com fúria contra você, e você está lá, parado e sereno, e tranquilo, e ele vai com toda a violência lhe atacar, e você continua firme no seu lugar, em paz. Essa é a imagem. E por que você fica em paz? Porque você percebeu que aquela corrente na qual aquele animal feroz está preso, ela é curta o suficiente para impedir que ele venha lhe
a atingir. É 2 metros de distância, mas a corrente tem 1,5 metro, e ele não vai chegar. Ele não vai lhe destruir. E Davi expressa essa confiança em Deus. No versículo de número 3, ele diz: se um exército se acampar contra mim, o meu coração não vai se atemorizar. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Quando eu leio esse texto, eu me recordo de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Quando o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em tempos de adversidade, em tempos de pandemia, de provações, de angústias, de aflições, de medo, nós precisamos nos lembrar de quem é por nós. Deus é minha luz, Deus é minha salvação, Deus é minha fortaleza. E a gente precisa, irmãos, sendo diligente, sendo responsáveis, sóbrios nas nossas atitudes, mas precisamos nos apropriar pela fé da realidade de que a nossa vida, ela depende de Deus, e somente de Deus. Esta fé que vence o medo, ela expressa essa confiança como fruto de uma relação pessoal com Deus. Mas você note também que ela anseia, acima de tudo, um relacionamento íntimo com o Senhor. No versículo número 4, Davi uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, em meio a esta confiança, em meio a esta fé no Senhor, ele diz: uma coisa eu desejo, uma coisa eu peço, uma coisa eu busco, eu quero estar na presença de Deus. A fé que vence o medo, ela anseia mais do que tudo a presença de Deus. A pessoa que tem essa fé, o seu maior desejo é viver em comunhão com o Senhor, em intimidade com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz: uma coisa faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele afirma isso em Filipenses, capítulo 3. E Davi afirma aqui no Salmo 27, uma coisa eu desejo estar na presença de Deus, eu desejo ter comunhão com Deus. Meus amados, que esse seja o meu e o seu maior anseio, ter comunhão com Deus, porque é a presença de Deus que afugenta os nossos medos, é na presença do Senhor que nós temos plenitude de alegria, como diz o Salmo 29, 11, é na presença do Senhor que nós temos delícias perpétuas, é na presença do Senhor, meus amados, é na presença do Senhor. E como nós precisamos nos recordar disso, como nós precisamos nos lembrar disso, que na presença do Senhor há plenitude de alegria, que na presença do Senhor há delícias perpétuas. Salmo de número 16, versículo de número 11.
Como nós precisamos nos recordar dessas realidades tão maravilhosas. Mas o texto continua. O texto continua. E o texto vai mostrar que esta fé que vence esse medo. Esta fé que subjuga esses temores do nosso coração. E citando o Salmo 29, 11, quando o salmista diz que o Senhor dá força ao seu povo, e que o Senhor abençoa com paz ao seu povo. O próprio Davi, que também escreveu esse salmo, o próprio Davi que vivenciou as realidades que ele retrata no Salmo 27. E ele nos mostra que a fé que vence o medo, ela confia no cuidado amoroso de Deus. No cuidado amoroso de Deus. Se você continuar comigo, olhando o texto, depois de Davi expressar que ele deseja mais do que tudo, ele deseja a presença de Deus, é o que ele mais anseia. O que ele mais ansiava não era glória, não era poder, não era honra humana, não. O que ele buscava era estar na presença de Deus, era estar adorando ao Senhor. O texto vai nos mostrar que ele expressa a sua fé também, confiando no cuidado amoroso de Deus. No verso de número 5, Davi diz: no dia da adversidade, Deus vai me ocultar no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, Ele vai me acolher, Ele vai me elevar sobre uma rocha. O salmista está dizendo: Senhor, em meio às tribulações da vida, Tu vais me conceder consolo, proteção e honra. O Senhor vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Eu serei guardado por Ti, eu serei acolhido por Ti, eu serei honrado e exaltado por Ti. Tanto que no verso de número 6, ele continua essa ideia, dizendo que a sua cabeça será exaltada acima dos inimigos que o cercam, e que no seu tabernáculo ele vai oferecer sacrifício de júbilo, ele vai cantar, ele vai salmodiar ao Senhor. É interessante, amados, o louvor, ele flui de uma experiência viva com Deus. Nós podemos até cantar sem uma experiência viva com Deus, mas nós não podemos louvar e adorar sem experimentar o poder de Deus. E Davi era um homem que adorava. Ele adorava na presença do povo, mas ele adorava sozinho, enquanto pastoreava as ovelhas do seu pai. Ele sabia o que era adoração. E Deus, Ele está nos convidando a, nesses dias tão nebulosos, a crescermos na nossa experiência com Ele, na nossa vida com Ele, na nossa intimidade com Ele, a confiarmos na Sua pessoa, a desejarmos a Sua presença mais do que tudo, a desfrutar da Sua proteção, do Seu consolo, da Sua honra. E isso vai gerar mais e mais no nosso coração adoração, louvor, alegria. Porque louvor, adoração e alegria estão interligados. Se você continua no texto, Davi, ele ora ao Senhor, a partir do versículo de número 7. E ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ele expressa a sua confiança no cuidado de Deus.
E ele percebe algo fantástico, quando no verso de número 8 ele diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É como se Deus, em meio àquela crise do salmista, estivesse dizendo para ele: venha à minha presença. E não é isso que Deus está fazendo conosco, amados? Em meio a esse quadro em que nos vemos cercados de problemas, Deus está dizendo para você e para mim: venha à minha presença. Venha à minha presença. Davi, ele sabia que só iria vencer o medo se ele permanecesse em fé, em oração, na presença do Senhor. E diante desse fato, no verso 9 ele diz: não me esconda, Senhor, a tua face. Senhor, não me rejeites. E ele continua mostrando como depende de Deus, dizendo: Senhor, tu és o meu auxílio. Senhor, não me recuses. Senhor, não me desampares. Ó Deus da minha salvação. No versículo número 10, ele apresenta um quadro dramático, uma situação hipotética, na qual ele expressa: porque se meu pai e minha mãe me desampararem. Imagine um quadro em que a pessoa se vê desamparado pelas pessoas que mais o amam, ou mais o deveriam amar. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor vai me acolher. Se você notar ainda no versículo de número 11, Davi continua expressando a sua dependência do Senhor, dizendo: Senhor, me ensina o teu caminho. Senhor, em meio a esse quadro que malfeitores vêm contra mim, e o meu coração é tentado a não ter medo, mas eu não vou temer. Então, Senhor, me ensina, me guia, me dirige por um caminho que seja plano, por causa daqueles que me espreitam. Mas essa fé que vence o medo, ela tem uma última característica: ela depende completamente da graça de Deus, da graça do Senhor, da bondade do Altíssimo. No versículo de número 12, Davi, ele diz: Senhor, não me deixes à vontade dos meus adversários. Ele está dizendo: Deus, se o Senhor não me proteger, eu não tenho defesa. Se o Senhor não me guardar daqueles que se levantam contra mim, daqueles que levantam falsas testemunhas, ó Deus, se o Senhor não me guardar daqueles que me caluniam, daqueles que respiram crueldade contra mim, eu não posso ser protegido. Deus, eu estou tomando as minhas providências, mas se o Senhor não me guardar do mal, ó Deus, eu não estarei seguro. E Davi, ele mostra que depende completamente. Eu creio, em meio a toda essa adversidade, eu não duvido, eu creio que verei a bondade do Senhor, onde? Na terra dos viventes. Esse mesmo Davi, que no Salmo 23, no verso 6, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É o mesmo Davi que diz: eu creio
que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E Davi nos convida a crer. Eu creio que verei a bondade do Senhor em meio a essa pandemia. Eu creio que verei a bondade do Senhor em meio às adversidades. Eu creio que verei a bondade do Senhor em meio às angústias. Eu creio, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua fidelidade é grandiosa, porque a sua compaixão se renova a cada manhã, porque a misericórdia do Senhor se renova diariamente, e é a causa de não sermos consumidos. Davi diz: eu creio. Que eu e você possamos dizer: eu creio que eu verei a bondade do Senhor. Na eternidade, sim, mas nessa terra caída, eu creio. E perceba a atitude do salmista, quando no verso de número 14, ele fala, e ele traz alguns princípios. Espera pelo Senhor. Ou seja, tenha paciência. Olhe as coisas sob a perspectiva de Deus. Lembre-se de quem Deus é. Lembre-se do caráter de Deus. Então espera pelo Senhor. Segundo, tenha bom ânimo. Não deixe a sua alma ser esmagada pelo desânimo e desespero. E terceiro, fortifique-se o teu coração. Mas como o meu coração será fortalecido? Ele será fortalecido pelo próprio Deus, que é a minha força. E ele termina o salmo dizendo: espera, pois, pelo Senhor. Nós servimos, meus amados, ao Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. E esse Deus se revelou de maneira maravilhosa na pessoa de Jesus Cristo. E se a nossa vida, ela está entregue a Jesus Cristo, em arrependimento dos nossos pecados e em fé, nós podemos ter a mesma experiência de Davi. Se a sua vida, meu amado, pertence a Deus, o seu coração, ele pode infelizmente ser atormentado pelo medo, como Davi foi, mas junto você vai receber o cuidado de Deus, e você pode dizer: Cristo é a minha luz, e eu não vou andar nas trevas. Cristo é a minha salvação, e Deus não está irado contra mim, não, Deus me ama e cuida de mim. Cristo é a minha fortaleza, Ele me dá poder, Ele me fortalece diante do pecado. É por isso que John Stott, ele diz: o Senhor é minha luz para me guiar, minha salvação para me libertar, e minha fortaleza, aonde eu posso me refugiar. Quero terminar, quero que você ouça o que a palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Quando o escritor sagrado afirma:
Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Tenha fé. O Senhor é a sua luz, a sua salvação, a sua fortaleza. Não deixe o medo dominar a sua alma. Vamos cantar e vamos orar.